Conheça para crer, creia para viver. Com esse tema estamos olhando o Evangelho de João e vamos continuar então nesta noite, caminhando um pouco mais naquilo que o evangelista João escreveu para nos apresentar a pessoa e a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo e veio de forma especial e revolucionou o mundo e tem revolucionado vidas. O Evangelho de João, então, é o nosso texto. Nesta noite vamos olhar no capítulo 1, versos 19 a 34. 19 a 34. Evangelho de João. Antes de lermos esse texto, o texto para a nossa direção das nossas vidas e coração e mente nesta noite, quero lembrar dois versos já no final deste evangelho. No capítulo 20, versos 30 e 31 dizem assim, o apóstolo João então escreve no seu texto assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então, no final do evangelho, ele deixa muito claro a razão dele ter se dado ao trabalho de escrever este evangelho, esse texto tão rico. Nosso texto para esta noite, então, pensando em conheça para crer, creia para viver. João capítulo 1, começando com o verso 19, a palavra de Deus que vem ao encontro da sua vida nesta noite que o Senhor preparou, que haja dentro de você um coração e uma mente desejosos da palavra, e Deus possa então abençoar a sua vida nesta noite. Recebamos a palavra, diz assim: este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então, quem é você? É Elias. Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito:
Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Verso 19 diz: este foi o testemunho de João. Este foi o testemunho de João. Que João é este? Não o evangelista que está escrevendo, mas está se referindo a João, chamado Batista, inclusive relacionado por parentesco a Jesus Cristo. O apóstolo João escreve sobre esse momento de João Batista. Este foi o testemunho de João quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Quem ele era. E no dia seguinte diz o verso 29, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No último verso, verso 34, então ele dá o seu testemunho de ocular. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Na minha juventude eu liderava com outros um grupo de jovens e nós desenvolvíamos diversos trabalhos, jovens de uma igreja, desenvolvíamos diversos trabalhos, procurando ministrar a fé a jovens e a outros, a fé em Cristo Jesus. E uma das atividades que fazíamos era, durante as férias de verão, quando possível, irmos a uma praia no litoral norte, e geralmente em Ubatuba, e para fazermos um trabalho de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas. Veraneio, férias, todos lá, então em Ubatuba, ninguém com pressa, isso é muita coisa para fazer, além do que deitar na praia e olhar para o sol. Então, à noite nós íamos para o calçadão, a praia onde tantas pessoas passavam, iam procurando alguma coisa para fazer, não sabemos o quê, e nós nos agrupávamos e começávamos a cantar. E naquela época não havia esta onda de igreja e gospel que está por aí, uma onda complicada, por sinal, um tanto quanto confusa. E então o povo que estava por ali em grandes multidões, sem muito o que fazer ou nada para ver realmente, parava para ver o que estava acontecendo. Um grupo de jovens cantando, e nós cantávamos músicas que falavam do Evangelho. E quando então o povo aglomerava, depois de cantarmos algumas músicas, dávamos um testemunho rápido sobre quem é Jesus Cristo e o que ele significava para nós. E depois, em seguida, nós nos desmanchávamos como grupo e procurávamos conversar com as pessoas que estavam por ali e que pararam para ouvir. E eu me lembro que uma vez uma senhora muito bem apresentada se dirigiu a mim, eu caminhei para o meio da multidão e ali ela estava e começamos a conversar. E ela começou logo a falar que ela estava tão impressionada de ver um grupo de jovens cantando de forma tão bonita e com a expressão sempre bonita que é própria dos jovens e falando da fé, que coisa maravilhosa. E eu comecei então a conversar com ela, procurando ver o que ela entendia sobre Cristo, o Evangelho realmente. E cheguei então finalmente ao ponto em falar o que Jesus Cristo veio fazer, e toquei na palavra pecado. Naquela hora a mulher se transformou, quando eu falei a palavra pecado. Ela disse: por que você está trazendo essa palavra tão feia para a nossa conversa? Vocês jovens aí cantando de uma forma tão bonita, falando de Deus, e falar de pecado. Essa palavra aí que precisa ser esquecida, essa palavra horrível, não precisamos pensar nisto, etc. Em outras palavras para ela, Deus, conhecimento de Deus, o encontro com Deus e pecado não tinha nada a ver uma coisa com outra. E na verdade o pecado era algo que não existia nas colocações dela, era algo para se esquecer, se eliminar. E agora nós lemos esse texto aqui, João Batista olhando para Jesus e dizendo a quem estava à sua volta: eis o Cordeiro de Deus, vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa expressão
E essa declaração de João Batista não cai bem para o mundo, não cai bem para o mundo de hoje, como não cairia bem para aquela mulher que conversou comigo naquela noite lá na praia. Pecado é algo a ser descartado. Todos os problemas humanos são vistos por outro ângulo. Todo o drama humano, todo o desacerto humano, há outra explicação, há outra solução humana. Então pecado não é o caso. E então, se pecado não é o caso, então também cordeiro não é o caso. Porque é o cordeiro que tira o pecado. E se não há então o pecado a tirar, não há necessidade do cordeiro. O cordeiro perde o seu lugar, na verdade não existe. A João Batista, o Evangelho. Então a palavra de Deus declara: vejam, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o que a palavra diz, é o que a palavra declara. O que é que está acontecendo aqui? Nesse texto, nessa introdução, nesse início do Evangelho de João. João nos fala de que Jesus, como Cordeiro, chegou ao mundo. Mas quando ele nos fala sobre a chegada dele, esse Cordeiro, ele não está falando de um acidente histórico. Por um acaso, um dia Jesus acordou, ou talvez porque ele foi estudar em algum lugar e as circunstâncias, então, na vida dele cooperaram, e ele se tornou, então, o Cordeiro. Não é isto. Jesus Cristo que vem ao mundo, o Cordeiro, não é um acidente histórico. Não é também uma descoberta tardia. Jesus veio ao mundo, viveu seus anos, e num dado momento ali, talvez na sua juventude, ele tendo buscado um pouco de religiosidade, pensado um pouquinho mais profundo nos problemas humanos, os problemas existenciais e morais, como Buda fez, por exemplo, e num belo dia ele despertou para algo diferente, e ele disse: eu tenho uma mensagem, eu vou anunciar. Descobri algo, uma descoberta tardia, de um momento na vida dele, que ele não tinha. Um dia descobriu uma meditação diferente que ele fez, veio lá uma iluminação de algum lugar, e agora eu tenho uma mensagem, uma verdade para anunciar, vou fundar uma religião. Também não é uma criação humana, o Cordeiro de Deus. João Batista bolou isto. Ele pensou bem, disse: vamos montar esse negócio, e escolheu Jesus, e Jesus junto com ele então criaram o Evangelho e toda essa verdade sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é esse acidente, não é essa descoberta tardia, não é essa criação e invenção humana. É o cumprimento anunciado a você, o cumprimento de uma promessa, de um plano histórico, de uma promessa de Deus que dirige os séculos e a história e atua na história humana, que vai desaguar na providência dele em Jesus Cristo. Quem é você? Quem é você, João Batista? A comitiva veio de Jerusalém. A liderança religiosa ouviu falar deste homem que está lá perto do Jordão batizando e pregando uma mensagem poderosa, e as multidões estão ouvindo. Então descem os importantes, as autoridades religiosas, para verificar esse negócio, e chegam lá para então interrogar João Batista. E a pergunta então finalmente é: quem é você? Quem é você? O que é que ele diz? Qual a resposta dele? Sou a voz que clama no deserto, façam um caminho reto. E ele está citando quem? Está citando o profeta Isaías, do capítulo 40. Quem foi o profeta Isaías na história de Israel, na ação de Deus então no Velho Testamento? Foi este profeta que viveu cerca de 7 séculos antes de Jesus Cristo. O profeta que viveu tanto tempo antes, mas cujo livro nas Escrituras é um evangelho. Ele fala e vê muito bem esta obra que Deus faria em Jesus Cristo. E ele agora então cita
aquele texto de Isaías que diz: vós que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Eu sou esta voz que estou clamando aqui no deserto. Deserto ali, geográfico, mas acima de tudo o deserto espiritual. Estou clamando nesse deserto espiritual do ser humano que anseia, busca. Enfim, eu sou parte de um plano histórico que começou muito tempo antes. Não é um acidente histórico, não é uma descoberta tardia, não é uma criação minha, uma criação humana, uma criação de Jesus Cristo, não. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é todo um plano do Senhor, uma promessa que se cumpre. Deus dirigiu e agora se cumpre. É a revelação de Deus, uma revelação divina. Ele diz: eu vim batizando para que ele fosse revelado. João Batista não é o dono da situação, não é algo que ele controla, que ele planeja, não, ele é apenas um instrumento dentro de um plano maior que foge do controle dele. Deus haveria de revelar Jesus Cristo a ele de forma sobrenatural. É algo muito maior do que o ser humano poderia produzir. Ninguém tinha controle sobre isto. É a missão dele. E um sinal específico, o batismo nas águas, que apontava para o quê? Estamos aguardando o Cristo. Este batismo aponta para o Cristo que está para chegar, diz ele. Esse é meu batismo, esta é a função do meu batismo. E o que então a palavra diz a você? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o cumprimento anunciado a você aqui nesta noite, como tem sido anunciado através do mundo e da história, onde a palavra de Deus chega. É aquilo que Deus desenvolveu na história, que começa lá no primórdio, em Gênesis, e atravessa os séculos, através do povo que ele levanta de Israel e vai desaguar em Jesus Cristo. E toda essa história, então, é uma ação de Deus de salvação em busca do ser humano, planejada e controlada por ele. É o cumprimento, esse Cordeiro é o cumprimento anunciado a você aqui nesta noite, a sua vida. Mas como pode esse Cordeiro ser aquele que tira o pecado do mundo? Quem é que pode fazer isto? Sobre quem se diria isto? Você pode examinar aquilo que se chama fundadores de religião, examinar o que disseram sobre si mesmos, e você não vai encontrar nenhum que disse: eu sou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ninguém pode dizer isto. Quando João Batista é questionado sobre quem ele era, e ele responde com a profecia de Isaías 40, naquela profecia, nas palavras que ele usa, diz: façam um caminho reto para o Senhor. O que é fazer um caminho reto para o Senhor? O que Isaías estava falando, usando uma linguagem aqui figurativa, ele está se referindo àquela ação que era comum naqueles dias e não é muito diferente dos nossos dias. Se o rei, o imperador, iria passar por um dado lugar, era anunciado que ele viria, então se corria para ajeitar a estrada, estradas difíceis, muitas vezes com muitas irregularidades, dava-se uma bela arrumada porque o rei iria passar por aquela estrada. Uma vez passei na marginal, chamada Marginal de Pinheiros, em São Paulo, e notei que todas as faixas estavam pintadas, o branquinho brilhando, notei uma porção de coisas, limparam em volta. Aí finalmente alguém me disse, eu entendi, foi quando o presidente Bush dos Estados Unidos visitou São Paulo. Aí saíram pintando tudo. Preparem o caminho, o rei vem. E agora então Isaías toma essa atitude comum do ser humano e fala da vinda do Senhor. Preparem o caminho, façam o caminho reto para o Senhor. Preparem o caminho. Por quê? Porque é o Senhor
Não é um outro ser humano, não é nenhum rei humano, uma autoridade humana, é o Senhor, diz Isaías. E agora então, João Batista diz: eu estou nessa tarefa de preparar, de fazer o caminho reto para o Senhor que está chegando, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, e eu sou aquele que prepara o caminho. Como pode o Cordeiro ser aquele que tira o pecado do mundo? Porque nenhum fundador de religião pôde dizer ou já disse sobre si mesmo: eu sou o Cordeiro que tira o pecado. Porque nenhum ser humano, por mais espetacular que seja o seu movimento religioso, pode tirar o pecado do mundo. E agora então, aqui está aquele sobre o qual é dito e pode ser dito isto, porque ele é o Senhor, diz João Batista. É o Senhor entre nós, é o próprio Deus. E ele chega a dizer o quê? Eu não sou digno nem mesmo de desatar, desamarrar as correias da sua sandália. Desamarrar as correias da sandália era tarefa muito rebaixadora, e somente o escravo mais simples é que fazia esse trabalho. Há uma afirmativa do ano 250 depois de Cristo, na orientação dos rabinos sobre isto. O rabino tinha discípulos. Este era comum dentro da cultura judaica. Então Jesus é apresentado como um rabino, e ele tem os seus discípulos. Mas nessa orientação, 250 anos depois de Cristo, encontra a seguinte colocação: o discípulo do rabino pode e deve fazer todas as tarefas de servi-lo, até como um escravo, mas apenas uma não, que é desamarrar as correias da sandália do rabino. E agora João diz, ele não diz: esse que está vindo aí é um para quem eu sou digno apenas de desamarrar as sandálias. Já seria uma colocação tremenda. Não, ele diz: eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias. De quem ele está falando? Faça o caminho reto para o Senhor. É a presença do próprio Deus, é o próprio Deus se manifestando a você. Na mensagem da palavra, é o próprio Deus nesta noite se manifestando a você e a sua vida. Nós estamos aqui nesta noite porque há tantos lugares muito espetaculares onde poderíamos estar, onde a ousadia humana e a criatividade humana torna tudo muito interessante, porque aqui na quietude e simplicidade desse lugar, porque nós estamos olhando não para algo espetacular do ponto de vista humano, mas estamos pensando, falando e querendo ouvir aquele que é o Senhor, aquele de quem nós não podemos nem mesmo desamarrar as sandálias. E ele diz: eu vi descer o Espírito Santo sobre ele. Não só descer, mas diz ele permanecer. E o verbo é permanecer, ficar, não ir embora. Eu vi, isto é, eu tenho visto. Ele está dizendo não apenas eu vi uma vez, mas eu tenho visto, é algo que eu vi e continuei vendo sempre. E eu sou testemunha ocular. Vi então no batismo esta revelação que eu aguardava, porque já havia sido dado a mim. O Espírito Santo há de descer sobre ele. Deus entre nós chegando. E ali naquele batismo nós temos Deus se manifestando nesta forma misteriosa para nós, mas a forma adequada e perfeita que nós precisamos e carecemos, e que torna Deus espetacular, a forma que os teólogos na história passaram a definir pelo termo Trindade. Deus presente no batismo foi quem deu a revelação a João Batista. Deus o Pai
Jesus sendo batizado, Deus o Filho, e na forma como de uma pomba, Deus o Espírito Santo descendo. O próprio Deus entre nós na forma triuna. Como pode ser o Cordeiro que tira o pecado? Porque é o próprio Deus se manifestando a você. E ele termina com essa declaração no texto que nós lemos hoje: este é o Filho de Deus. E nós sempre pensamos em filho, em primeiro lugar, em termos de geração, e realmente é, gestação e geração, mas nós esquecemos dos outros usos de filho que fazemos, e na cultura hebraica era muito forte, quando nós queremos dizer alguém que pertence, faz parte de algo, ou que tem um status de uma certa condição. Eu me lembro que muitas vezes o meu sogro disse para mim que eu era um filho para ele. Nunca fui gerado através do meu sogro. Ele nunca teve nenhuma intenção de ter um filho, e aí eu nasci. Então, ele teve intenção de outros, e de outros nascer, mas não eu. Mas aos olhos dele, segundo ele dizia, ele me via como um filho dele. E é nesse sentido que o termo é usado. Não é que Jesus foi criado por Deus, mas é que é o próprio Deus, Filho de Deus, é o próprio Deus se manifestando a você. E nos versos anteriores desse capítulo 1, nós vimos domingo passado, ele fala de Jesus Cristo como a palavra, o Logos, e diz, e ele era Deus. E o verbo no imperfeito não é como nós pensamos e usamos, eu creio que erroneamente, nós pensamos em era como aquilo que foi não é mais, não, aí seria o verbo foi, era, isto é, estava sendo e continua sendo. O Logos, Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, porque é o próprio Deus se manifestando a você. Mas como Deus e o Cordeiro então fazem o que fazem? Como que ele se manifesta a mim e a você? O que tira o pecado. É o que tira o pecado. Há pecado ou não há pecado? Aqui nós temos pecado no singular. Não pecados, mas o pecado. É verdade que, se perguntarmos, a maior parte das pessoas definiria pecado no plural com exemplos. E uma porção de vícios e não virtudes seriam citadas, algumas intimistas, que não podemos nem ver concretamente, mas apenas o reflexo delas, como inveja, orgulho. Outras que são ações concretas, como mentir, roubar, enfim, a lista não tem fim. Creio que não podemos findar uma listar de pecados, mas aqui vem no singular. Porque, na verdade, a palavra de Deus trata o pecado primeiramente como singular. O que é o pecado? O pecado é o rompimento do ser humano com Deus. Mesmo no meio a tanta religiosidade, a verdade é que o ser humano não glorifica a Deus em seu coração, em seus pensamentos, em seus atos, em primeiro lugar. Mesmo na vida de um cidadão socialmente aceito e aprovado, não há esse glorificar e o pecado está presente. E por isso todo ser humano tem o seu problema. E aqui diz então que é o Cordeiro que tira o pecado. Há pecado ou não há? Aí estão as ciências humanas para nos dizer que não há pecado. E se a pessoa procura um aconselhamento, é dito a ele: você está deixando a pressão social, a sua pressão cultural lhe oprimir demais. Você precisa se libertar disto. O que o aconselhamento humanista, nas suas diversas formas, procura fazer com o ser humano? É lidar com o conceito de pecado, reconhecer a afirmação do pecado? Não. O que se faz é: eu vou ajudar você a viver melhor com essa culpa que você sente. É uma culpa que não é real, lhe foi imposta, não existe
então um parâmetro moral para você sentir-se desta forma. Este é o pensamento comum. Aliás, entende-se, aborda o ser humano com a pressuposição de que todos são bons. E se alguém tem algum caminho mau, é porque a sociedade desencaminhou essa pessoa. Porque a criança já nasce boa em seu coração, e todo ser humano é bom, a não ser os descaminhos que a sociedade e a cultura coloca nele. Então não há realidade do pecado que precisa ser removido. Qual é o problema do ser humano? Não há como negar que o ser humano tem problemas, e muitos problemas. Aliás, a crescente procura do aconselhamento nas suas diversas correntes humanistas é uma prova de que o ser humano tem muitos problemas. E a busca de todo tipo de expressão religiosa também é uma comprovação disto. O ser humano é um ser espiritual. Ele então sofre como e de uma forma incomparável nesse universo. Nenhum outro ser, certamente inorgânico, não tem sentimento e sofrimento, e mesmo aqueles que são da categoria animal sofrem o que o ser humano sofre. A culpa leva a outros desassossegos, a um desacerto existencial com o propósito e significado da vida. Isso também traz outros males. O que acontece com o ser humano, diz a palavra de Deus, diferente do que se diz e procura se encaminhar na sabedoria humanista. A palavra de Deus diz que o ser humano tem um pecado, isto é, ele tem um desacerto com Deus. Mesmo o ser humano, dito como bom aos olhos dos homens, está rompido com Deus. A glória de Deus não domina a vida humana. E o ser humano foi criado por Deus e para Deus. E ele anseia pelo conhecimento de Deus. E ele precisa da direção e a satisfação e o saciar que só o Deus eterno pode trazer ao espírito humano. E enquanto isso não é resolvido, há problemas. E problemas sérios. Quem é esse cordeiro? É a manifestação de Deus, e por ser assim é aquele que remove o seu pecado. Poderemos bater em todas as portas, todas as soluções, mas não encontraremos solução. Remove o pecado, tira o pecado, todo o fundamento do pecado é removido. Há um reencontro com Deus, um realinhar com Deus a partir deste cordeiro, que é a própria presença e ação de Deus em nosso benefício. Ele veio para tirar o pecado, e o verbo tirar é aquele que também pode ser traduzido do grego por carregar, suportar, tomar sobre si. Isto é, as nossas faltas, nossas culpas, nossa distância de Deus, nossa proposta de vida que não é conforme a vontade de Deus, o nosso jeito de viver e pensar que não visa glorificar a Deus, e essa situação e atitude terrível, essa condição tremenda em nós, cai sobre ele pode tirar o pecado. Ele é um ato eficiente, ele tira, ele toma sobre ele e carrega. É ele quem remove o seu pecado. Graças a Deus por isto. Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. É a providência do seu substituto, Cordeiro. Por que falar de Cristo como Cordeiro? Ele começou nesse capítulo, nos primeiros versos, usando o termo Logos, um termo mais filosófico, também teológico. E João vai usando todos os termos possíveis para nos fazer entender a pessoa de Cristo, Deus entre nós em Jesus Cristo. E agora ele fala do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Na história de Israel, na mensagem bíblica do Velho Testamento, há muitos momentos em que aparece o Cordeiro. O
profeta Isaías, novamente, 7 séculos antes de Cristo, já disse que é um profeta evangelista, fala e vê a vinda de Cristo. No capítulo 53, ele fala daquele servo sofredor. Pelas suas pisaduras fomos sarados. E ele diz, ele era como aquele cordeiro levado ao matadouro. No templo em Jerusalém havia o sacrifício dos cordeiros pelo pecado do povo. Imolava-se o cordeiro e colocava-se no altar. Havia no Velho Testamento também a cerimônia do bode expiatório. Levíticos 16 nos fala disto. Um bode era escolhido, um bode perfeito, e sobre ele, então, de forma simbólica, o sacerdote colocava, transferia todo o pecado da comunidade. E o bode, então, era soltado para o deserto e sumia para longe. Se nós olharmos mais lá atrás ainda, agora 2000 anos antes de Cristo, em Gênesis, no capítulo 22, aquela história que nos incomoda, que mexe conosco, que nos choca, mas que nos deixa meditando e refletindo, como que nunca esgotando. Qual história é esta? É a história de Abraão indo para sacrificar o seu filho Isaque. Abraão não tinha filhos, já a idade avançada, ele e a sua esposa. E não ter filhos naqueles dias não é como hoje. Hoje não querem ter filhos. Hoje filho é visto como um estorvo. Naqueles dias era como ver a bênção de Deus, a continuidade da vida. E era muito triste não ter filhos. E agora Deus prometeu e deu o filho a Abraão, mesmo porque Deus tinha feito uma promessa: Abraão, em você serão benditas todas as famílias da terra, vou fazer de você um grande povo. Como? Não tenho filhos, mas virá. E Deus faz aquele milagre, o nascimento de Isaque. Mas lá está Isaque, o príncipe de Abraão, certamente se tornou o adorado por Abraão. Isaque agora é aquele que representa o próprio ego de Abraão. Eis o meu filho, vai me suceder, vai assumir toda a família, todo o plano, todo o empreendimento. Abraão era um empresário agropecuário. E agora vem Deus e diz: sacrifica o teu filho no altar. E Abraão vai sacrificar, homem de fé. Deus disse, ele vai fazer. E quando ele está para imolar o seu filho, a história diz que um anjo do céu intervém naquela hora exatamente e diz: Abraão, não faça isto. Deus levou Abraão ao ponto de sacrificar o seu próprio ego, entregar tudo a Deus, mas não permitiu a efetivação do sacrifício, porque nosso Deus nunca permitiria isto. E naquele momento o anjo diz: eis ali um cordeiro que Deus providenciou. E ele olha e lá está, apareceu de lugar nenhum, um cordeiro para ser sacrificado. Enfim, eis o Cordeiro de Deus. Ah, que figura, que alegoria ou analogia, se preferirmos, tremenda. Como poderíamos explicar melhor o que Deus faz em Jesus Cristo e vem fazer no mundo? Como, além do conceito desta figura do Cordeiro na palavra de Deus. Mas Cordeiro fala de sacrifício. De sacrifício. É aqui então, quando diz João Batista, eis o Cordeiro de Deus, já está olhando para a cruz de Jesus Cristo, que vai aparecer no fim do seu evangelho. O fato de Cristo ter vindo é porque ele é o Cordeiro, ele veio para o sacrifício. Mas o sacrifício vicário, isto é, substituto, em meu lugar, em seu lugar. Por isso ele é o Cordeiro que tira, carrega, suporta o pecado do mundo, o meu e o seu. É a providência do seu substituto, que tira, substituto que faz a obra plena. Tira, não é tira uma parte, tira aos pouquinhos, não tira. E tira de uma vez, e aqui a força do verbo é daquela obra que é feita e permanece.
tira. Então, eis o Cordeiro de Deus, que remove o seu pecado, o removedor do seu pecado. E é então assim, porque a providência de seu substituto é o Cordeiro de Deus, a dádiva de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus por essa graça. Eis o Cordeiro de Deus, é o seu transformador sobrenatural. Eu, diz João Batista, batizei com água. O batismo de arrependimento, de quebrantamento, era o chamado de todos para aguardar o Cordeiro que está para chegar. E estou então endireitando os caminhos, preparando as pessoas e chamando ao arrependimento, quebrantamento, a guardar o Cordeiro. É meu batismo com água, uma obra magnífica dentro do plano de Deus, mas parcial e apenas um sinal, um símbolo que teria que apontar para algo muito mais eficaz. Poderíamos ficar profundamente arrependidos, mas como o nosso pecado seria retirado? É preciso um cordeiro, mas um cordeiro que vem com um poder que não é humano, é a presença de Deus. Eu batizo com água, mas ele batizará com o Espírito Santo. Isto é, ele colocará não apenas o arrependimento, mas indo muito além do arrependimento, uma nova vida com Deus, a própria presença de Deus será possível. Mediante o perdão do Cordeiro que tira o pecado, aí então a presença de Deus haverá de andar com todo aquele que conheceu. Não é uma questão apenas de tirar o pecado, então, mas se isso já é tremendo, espetacular, quando finalmente eu posso saber que eu sou perdoado, há também a transformação, uma vida com Deus, a presença de Deus em nós, o batismo do Espírito Santo. As águas nada podem, não importa se nós oramos sobre elas por 10.000 anos, continuam águas. São apenas simbólicas, mas ele vem com aquilo que não é apenas simbólico, e nem mesmo apenas uma expressão de quebrantamento. Ele vem com o Espírito Santo para habitar com o ser humano, é a presença de Deus entre nós através do Cordeiro. É caminhar com ele e saber que eu sou dele hoje e para todo sempre, pelo perdão do Cordeiro que tirou meu pecado. Agora perdoado sou do Senhor, a minha culpa caiu sobre ele na cruz, no sacrifício da cruz. Aquilo que eu devia, ele levou. Um sacrifício perfeito, pleno, exaustivo, para não ser repetido e não precisa ser melhorado nem acrescentado por nenhum esforço meu. É graça e misericórdia plena de Deus. Ele tira o pecado para me dar então a condição de andar com Deus uma nova vida. Para a glória de Deus, nas minhas intenções, reflexões, pensamentos e ações. Seria triste Deus apenas perdoar e me deixar entregue à minha vida antiga. Mas Deus faz a obra completa. Me perdoa para que eu possa ser recebido por Ele. E aí Ele vem andar comigo para todo sempre. O Espírito Santo. Uma nova vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado e faz algo maravilhoso. A questão é, estou falando a alguém aqui nesta noite, a palavra de Deus está falando a alguém que já teve o pecado tirado pelo Cordeiro. Você já conhece esse encontro com Deus único, que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, pode bater em qualquer porta. Somente no Evangelho em Cristo. Você já conhece? Você já experimentou isto? O apóstolo João diz para a comissão que vem examiná-lo, alguém que vocês não conhecem. E o verbo conhecer tem muitas forças. Nós temos uma palavra somente em nossa língua, mas usamos com forças diferentes e não nos damos conta disso. No grego havia mais de uma palavra, João usa uma palavra específica aqui.
que é ter esse conhecimento de relacionamento. Não é apenas saber uma informação. Eu sei que há uma cidade chamada Buenos Aires, na Argentina. Eu conheço isso. Eu conheço a informação de que é uma cidade chamada Buenos Aires. Mas eu conheço uma mulher chamada Patrícia, minha esposa. Muda completamente a palavra. Muda completamente. Porque Ele tira o pecado e o Espírito Santo vem. Esse encontro com Cristo, com o Evangelho, o Cordeiro, que revoluciona, muda, nunca mais seremos os mesmos. Para todos sempre, glória a Deus por isso. Já tirou o seu pecado. É o Cordeiro de Deus na sua vida. Deus fala ao seu coração, é hora de você responder. Vamos orar, vamos à presença de Deus. Você quer fechar os seus